Meus queridos, voltamos para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, Tatá. E ó, que coisa interessante, né, Tabita? Estamos vendo na aula, vamos rever, porque daqui a pouco vai ter atividade. Sim. Que os SAFs, eles têm 3 tipos de classificação, 3 categorias. Só que os SAFs também têm as suas subdivisões. É importante, professor, por quê? Porque quando você fizer um projeto, Tabita, no tradicional, eu vou plantar soja, eu vou fazer sorgo, eu vou fazer gado leiteiro. O que eu for fazer na agricultura, hidroponia, eu vou fazer na pecuária intensivo, não me interessa qual é a criação, mas vamos supor aqui, vou fazer hidroponia. Eu vou sair do tradicional da terra, eu tenho que fazer uma classificação da minha área. Eu tenho que falar quais são os insumos, eu tenho que fazer um projeto para apresentar ao banco, para ter um financiamento, para ter um recurso. SAFs também. Você tem que saber classificar o seu SAF, o objetivo do seu SAF. Porque existem SAFs, pessoal, que o objetivo dele é só objetivo com aspecto ecológico. Ou econômico. Com aspecto econômico. Mas o aspecto econômico não pode ter um 25% de ecológico? Pode! Mas isso tem que ficar muito claro no seu projeto. A gente vai falar isso lá na frente. Como você vai apresentar um projeto para ter um fomento, meu SAF ele é econômico, mas tem tantos por cento ecológico nele que vai auxiliar. Ou, professor, o senhor falou lá com a Tabita sobre transicionamento. Eu estou na agricultura tradicional ou pecuária tradicional, estou instaurando um SAF. Aí vamos supor que esse meu SAF é totalmente 100% o quê? Ecológico. Uai! Mas a gente sabe que quando alguém faz um projeto de SAF 100% ecológico, é para o quê? Transpor o que já estava sendo realizado no tradicional. Desta forma, ele consegue viabilizar o recurso do banco para aprimorar toda a sua área produtiva. Esse é o objetivo da aula 4, estratificação de SAF. É 4, né? Para quê? Para quem quer lá na frente fazer um financiamento, pegar um dinheiro do projeto para se desenvolver a sua propriedade. Perfeitamente. Então vamos lá. Vamos lá, na tela, meu diretor. Classificação dos sistemas agroflorestais. Então a gente tem aí, ó, anota direitinho no seu caderninho. Dentro dos SAFs a gente tem aqueles que vão atender os aspectos ecológicos, com viés econômico e também a sua funcionalidade. Então, lembrando que nós falamos, o seu SAF pode ser, exemplo, ele pode, aqui eu estou com o meu SAF, aqui, ó, a área, ele pode ser ecológico, mas vai ter uma porcentagem que é econômico, só que ele é caracterizado, mas tem que falar quanto por cento econômico. Ele pode ser totalmente, agora em azul, econômico, mas com uma porcentagenzinha de funcional. Ele pode ser, a maioria dele, a boa parte, funcional, mas tem essa porcentagenzinha que pode ser ou ecológico ou econômico. Mas ele tem que ter uma classificação. Nisso, também tem o que a gente chama de modalidades, que é as modalidades. Sistema agroflorestal. Subsistema, de subsistência, né? Que é de subsistência, né? Eu não estou gostando desses 3. Vamos aqui, ó. Show. Vai lá pra tela. Eu tenho que ir para lá, porque na minha tá azul. Opa. Na minha cabeça tá aqui. Esse negócio aqui, ó. Essa denotação. É porque tá aqui. Eu coisei. Vai. Essa denotação, ela é importante aqui, ó. Isso. Sistemas agroflorestais comerciais, subsistência e intermediários. É a denotação. Então, dentro desses sistemas de serem comerciais,
de subsistências ou intermediários, porque se você tem o potencial para fazer intermediário, por que não fazer, né? Aí você consegue fazer esse tipo de classificação. Lembrando que é muito importante, né? Quando é realizado esse tipo de classificação, tá? Por exemplo, né? Tem que atender o aspecto social, tem que atender o aspecto econômico e ecológico. Mas como é que eu atendo esses aspectos? Como nós falamos no finalzinho da aula, muitas vezes, dentro de um SAF, você consegue ali, não só de subsistência e não só de ecológico, ter um social que não vai atender só a família, atende toda a comunidade, como uma farmácia ecológica, como... Farmácia é aquelas plantas, ervas medicinais. Como não só extratos, verificar dentro do SAF ecológico quais são os vegetais que eles tiram extratos para higiene, limpeza, coisas... A culinária também tem os veterinários, né? Tem da culinária também, porque pode vender os condimentos. Sim, claro, para a comunidade, o social da comunidade. Que se você tem micro SAFs, eita, Pituíba, que é isso? Micro SAFs. Pituíba. Eu, Jefferson, moro a 50 metros, 100 quilômetros da Tábita e 100 quilômetros do nosso diretor. Cada um de nós representamos um SAF. Com a classificação, a minha classificação é uma, a sua é outra, do nosso diretor é outro SAF. Mas somos parte de uma comunidade, um SAF maior, aonde nós fazemos, então, uma troca de produtos heterogêneos desses SAFs, aonde nós vamos dispor isso para o comércio. Perfeito. Galera, agora a gente vai deixar você aí, ó, com a sua atividade. Você faz o lugar contrário. A pessoa acertar pediu. A gente deixa aí e já volta. Tá bom. E aí, galera? Gente, tem um negócio aqui me incomodando. Tem um negócio? Pera lá! Deixa eu ver. Não fala, não. Menina, atividade! Tem nada aqui, não. Tem, maninho. Calma aí. Deixa eu ver. Tá, sentiu? Ah. É a etiqueta da... É a etiqueta. Tá me incomodando. Corte. Corta, meu filho, corte. Não, pelo amor de Deus. Quando a gente não tem tesoura aqui, Bora, gente. Atividade. Doido. nós biólogos, nós somos práticos. É verdade. Se estivesse no campo, mano. mete no dedo. Não tem nada na hora. O campo é natural. Bora lá, então, questão de número 1. Uai, não, nem explicar, volta. Vem cá. Quer explicar? Tá, galera. Então, olha só. Dentro da construção das nossas questões. Não, eles fizeram atividade, aqui, não é? Sim. Então agora é o momento de sanar as dúvidas que possam ter surgido durante a atividade. E aí você percebeu que tem as questões abertas. Eu não sei se tem questões fechadas, porque eu não olhei. Mas tem questões abertas. fechadas. Do terceiro ano, a maioria é tudo aberta. Tem novidade. Peraí. Então vocês viram essas questões. E aí pode ter surgido alguma dúvida. Porque nessa última parte dessas tem as classificações, professor. Tem os objetivos que eu preciso estabelecer dos meus SAFs, mas aí eu sou classificada aqui no aspecto econômico, tenho esse viés econômico, mas eu nem posso atender o ecológico, pode atender o social. Então, também tem a questão das modalidades. É um sistema, é um subsistema, ou é uma área que eu vou implementar uma técnica tecnológica aí, né? Então, tem muita coisa, né? Pode ter ficado alguma dúvida, mas a gente vai sanar essa dúvida agora, tá bom? Questão de número 1, pode abrir, diretor?
Eu vou fazer um print, viu? Olha lá, questão número 1. Observar os aspectos ecológicos para os SAFs é de extrema importância. E aí a gente falou bastante, né? Sobre a questão da temperatura, os estratos, a questão dos abrigos dos animais, tanto da macro quanto da microfauna, tá? Também gerar um ambiente mais, não vou falar salubre não, mais confortável, um bem-estar, provocar um bem-estar, tanto para o animal quanto para você. Propor. Eu falei o quê? Provocar. Provocar? Nossa! Propor um ambiente mais, bem-estar. Né, de bem-estar para os animais, se você for colocar um animal, ou também para o ser humano, o servidor, que vai fazer todo o cuidado ali daquele saco. Tudo bem? Então, essa classificação leva o que em questão? Falei, né, pro vídeo. Acabei falando aqui. Essa classificação, então, vai levar em consideração todos esses aspectos topográficos, né, geográficos dessa área, onde ela está localizada, o que tem mais perto de lá. Eu acho que a gente também não chegou a falar nisso na aula, mas assim, tem vegetação, tem áreas de preservação próxima, ou é próxima à área que está muito degradada, já parte da floresta já não existe, próximo a uma indústria. Se ele fizer o levantamento de localização geográfica, por exemplo, se a área onde eu quero é degradada, está próximo, então eu não posso fazer um SAF ecológico, eu não posso fazer um SAF econômico, eu tenho que fazer um SAF de recuperação. Por isso que ele tem que saber fazer esse levantamento. Para aplicar. Sim, falamos disso, Tatá. Falamos? Falamos. Ok. Tipo de topografia e também relacionado à complexidade biológica. Sim, a complexidade biológica que nós falamos sobre os insetinhos, os animais, aquela temperatura que é para eles. Se você descaracteriza essa temperatura, esse clima, você afugenta esses animais, esses fungos, esses insetos que são naturais da área. Essa é a complexidade ecológica. Mas, professor, por que diabo o senhor colocou essa questão? Isso me vem na cabeça. Uma coisa a gente tem que saber a importância dessa classificação. Mas por que veio? Porque SAF você não tem insumo tradicional. No SAF você não vai ter trator fazendo tombagem, aragem, gradagem de terra. No SAF você não vai ter essa incorporação de adubo químico. No SAF você não vai ter que fazer esse negócio de análise de solo. Você faz análise de solo totalmente diferenciada. Então, todo o insumo, todo o recurso humano tradicional não é incorporado num SAF. Entendeu? A não ser que ele não é um SAF, só se ele for um SAF econômico. É um SAF... Por exemplo, Tatá, quer ver uma coisa? O que é um SAF econômico? É quase um SAF fora da realidade. Quando você pega e coloca, você vê ali, sabe? Você pega e coloca as árvores como se elas fossem os piquetes e joga os animais entre floresta. Um boi para pastar entre floresta. Isso é uma total descaracterização da verdadeira estrutura de um SAF. Pronto. Questão de número 2. Entre os benefícios ambientais dos SAFs, o que nós podemos destacar? Os benefícios ambientais. Está bem atrelada essa questão aqui ao que a gente viu na aula anterior, né? Que a gente enfatizou mais sobre os benefícios desse... É que é acumulativo o conhecimento aqui na IBAZ. Quando nós estivermos lá na aula 30 e pouco, vai ter pergunta da aula 9, que é acumulativo. Sim. E não gostou, faça tratamento estudante que não é fácil. Ai, Jefferson. Então, olha lá, gente. O que a gente destaca? O melhor controle dessa temperatura, a umidade relativa do ar e a umidade do solo. Isso é o quê? Isso é o negócio lá da última questão que você bem-estar? Também, mas volta aí para mim, por favor. Volte, mais um. Aê, volta. Agora retorne.
complexidade biológica. Isso é complexidade biológica. WhatsApp is very important to them. Complexidade biológica. A importância dos benefícios dos SAFs, podemos destacar a complexidade biológica, que é o controle da temperatura daquele ambiente florestal. Está relacionado à umidade, está relacionado ao ar, qualidade do ar, e também os fatores abióticos que vão interferir na parte aérea e na parte do solo, temperatura, ar, umidade. Tá? Esses são os benefícios. Professor, não entendi. Professor, para mim, meu diretor, eu não entendi esse negócio de só ficar falando aí, a complexidade é o benefício ambiental. Porque a gente fala benefício ambiental, parece que é ecológico. Ambiental é uma coisa, benefício ambiental ecológico é outra. O benefício ambiental é a base. O benefício ambiental é o sustentável. Do quê? Da permanência dos processos fisiológicos. Fisiológicos não, dos processos de interação intra e extraespecífica entre os exemplares daquele local, incluindo o homem. Se você muda a temperatura, a árvore tem uma temperatura, o galho, o solo, o buraco. Eu estou andando na floresta, ela tem ondulações acidentadas, geograficamente acidentado. Tem um buraco, tem uma toca, tem uma umidade, aqui tem um animal que está sendo... se beneficiando. Eu tenho que manter esses benefícios. Porque se eu mantenho esses benefícios, todo aquele clima, daquele habitat que está naquele SAF, é ecologicamente, então, relacionado, que é totalmente... Você entra dentro de um SAF, é um clima, é uma temperatura, o ambiente é diferente. Você entra no habitat tradicional da agropecuária, é outro. Exatamente. Então, esse é o sustentáculo. Esse é o benefício ambiental que está relacionado com isso. Se você não manter isso, você não mantém o resto. Então, a gente pode considerar essa questão, queridos alunos, bem assim, daquele conceito inicial lá dos SAFs. Por quê? Porque os SAFs, eles foram criados ali para tentar recuperar, restaurar, tá certo? E aí, nesse quesito, quando você introduz um SAFs com toda a estrutura, a imitação da estrutura lá que você tem natural na floresta e que já é autossustentável, quando você implanta isso aqui, você vai tendo alteração nesse solo, nessa umidade. Então, todos esses elementos, temperatura, umidade, solo, vão interagir, vão começar a ser restaurados para que a microfauna, para que a dinâmica das reações químicas que vão acontecer nesses estratos, desde o solo até a parte arbórea, né, a aérea ali dessa vegetação, consiga retornar ao que era ou que acontecia lá no ambiente florestal. Me pergunte, professora Tabata, professor Jefferson, se algo for alterado nessa relação dessa temperatura, desse clima, se eu não manter esse, vamos dizer, mimetismo do que é natural, do que deveria ser uma floresta, o SAF é o mimetismo. Me pergunte, me dê um exemplo. Me pergunta, eu estou esperando. Ah, deu um exemplo. Oh, meu Deus. O que pode acontecer? Pode acontecer que um artrópode com uma função biológica dentro daquele ambiente passe a adquirir outra atividade. Ele tem uma atividade biológica, uma atividade ecológica naquele ambiente. Eu fiz o SAF, ele não mantive isso, ele vai começar a ter atividade de praga. Que não é. Pois ele se adapta, pois ele pretende continuar ali. Então, ele deixa de ser um agente com uma funcionalidade bioecológica e começa a agir como uma praga. É por isso que tem que se manter isso aqui. Eu não sei o que é pior, ele virar uma praga ou ele fugir dali, né?
Então, esses O que você está princípios, falando é que esses o que você princípios está falando precisam ser é o que acontece muito. Primeira coisa, o que acontece quando ocorre essa alteração? É a morte. Não estou dizendo morte. Não, você falou, ele fugir dali. Ele sair daquele ambiente. Se ele sai do ambiente. Não, ele vai procurar. Olha só, vai não, você está certa também. Ele morre, é o primeiro passo que as pessoas que trabalham na área da ecologia morrem. Ele sai e vai tentar conquistar outros ambientes que não é o dele, é o que a gente vê muito. Adaptado não é o que a gente vê muito, só que se ele morre, ou se ele sai do ambiente, vai em busca de outro ambiente. Colocar uma alteração. Ainda por quê? Porque se ele sai do ambiente dele e vai para outro ambiente, ele está em um ambiente que não é dele e ele pode transformar aquele ambiente dele matando outros seres que estavam ali. Ele vai deixar de ser uma presa e começa a ser um... Olha só a caca que vai ser se ele sair também. Ou ele se torna... Ele está tentando se adaptar, ou ele se torna uma praga. Uma praga, eu quis dizer, porque eu sou muito tradicionalista. Ele tinha uma função biológica, ele deixa de ter a função biológica, não. Ele tinha uma função ecológica, ele deixa de ter a função ecológica e passa a ser uma praga para o próprio contexto ambiental ali dentro. Não vai atacar a cultura que eu estou colocando, vai atacar porque ele quer sobreviver. E eu não estou falando do indivíduo, eu estou falando dos seus descendentes. Perfeito. Questão de número 3. Pode abrir, diretor? Considerando os aspectos econômicos dos sistemas agroflorestais, os SAFs eles podem ser definidos. Então, aqui a gente está bem como ele pode ser conceituado, como ele pode ser utilizado, como ele pode ser definido. Ok. Explique-os. Então, os SAFs eles podem ter os aspectos, né, comerciais, de subsistência ou intermediário, tá bom? Intermediário. Atendendo esses dois aspectos. E as coisas caem mesmo, porque aqui é tudo Então, no aspecto comercial, refere-se à mão de obra contratada, onde o produto dessa venda representa o principal ganho econômico, tá? E que a escala operacional é de média a grande, né? Então, você vai ter um objetivo que é aquilo que está sendo produzido, seja naquele viés que o professor Jefferson destacou, sejam de frutas, sejam de condimentos, sejam de... ervas medicinais para então, atender o social, atender a limpeza. Ele tem esse objetivo. Do de subsistência é para tanto a família quanto para a comunidade. Então, aquelas trocas que podem estar acontecendo. E aí, o intermediário atende ou vai, dependendo da situação, da estação que você estiver vivendo, você pode usufruir desses dois benefícios. Tudo bem? Tudo. Nós já estamos finalizando. Em relação aos aspectos funcionais dos SAFs, podemos citar os SAFs de produção, os aspectos funcionais dos SAFs, tá? SAFs de produção e os SAFs de proteção, que se caracterizam como caracterizam-se cada um deles. Então, vamos lá. SAFs de produção... São aqueles que têm como objetivo o principal função a proteção de alimentos e fibras e atender o consumo. E o de proteção, obviamente, que vai ter um elemento aí que vai estar sanando o natural, tá? Isso. Seja exemplo dos mananciais. E daqui da questão, o que entendemos por subsistema agroflorestal? Ele é entendido como uma parte do sistema, ele faz parte do sistema agroflorestal, com papel, conteúdo e complexidade menor que o do sistema em si. Cada subsistema produz uma determinada necessidade básica do sistema. Então, são aquelas estratificações que você falou, a minha, do Jefferson e do produtor. E um sistema poderá, portanto, ser composto de subsistemas de produção de forragem, subsistema de produção de energia e assim vai, tá? E a sexta questão, o que entendemos por tecnologia agroflorestal? É a inovação ou melhoramento que vai...
melhoramento, normalmente através de uma intervenção científica, e pode ser, ou seja, então o SAFs pode ter uma aplicação, pode vir uma pessoa aquele negócio, né, tentar implementar. O que é o SAF tecnológico? É quando você descobre algo que pode virar uma patente no seu SAF que só ali tem. Isso é o SAF ecológico. Então tem assim, vertentes para todo lado, a SAF atende muita coisa. É isso aí, galera, a gente fica aqui, a gente te espera na próxima aula. Tchau.